Olá, gente, como que vocês estão? Vamos para mais um episódio desse canal que não tem um nome ainda, mas que tem aqui muita força de vontade de fazer dar certo. Então, como vocês sabem, nesse momento, se vocês estão vendo esse vídeo, eu já estou na Espanha, já estou aí provavelmente me adaptando com a rotina, com a comida, com a fala, com a moradia, e espero de verdade que já esteja tudo muito bem encaminhado e dando certo. Como eu prometi, eu vou revelar aqui tudo para vocês, eu vou abrir como que está sendo essa jornada, então antes mesmo de ela começar, de ela iniciar oficialmente. E tanto as coisas boas como as coisas não tão boas, os desafios que aparecem, porque sim, nada é flores. E um dos pontos que eu havia trazido aqui, que estava sendo o nosso sentimento, ou o meu sentimento, melhor dizendo, era a fala. E posso dizer que já estou hablando um pouquinho melhor. Mas ainda assim, tem muita coisa para melhorar. E somente lá também, no dia a dia, que eu vou me desafiar realmente a ter que falar a língua fluentemente. Nas últimas semanas, muitas coisas aconteceram, se alinharam, outras coisas simplesmente mudaram total. E um dos pontos que a gente começou a trabalhar agora fortemente foi na conversão da moeda. Pois, para irmos para lá, precisamos ter moeda. Tem uma quantidade de moedas que nós precisamos levar para nos manter e comprovar isso ali na própria parte já do aeroporto, né, da imigração. A gente precisa ter uma quantia e sim, a gente também precisa se manter lá. E até que a gente comece a trabalhar, até que nós começarmos a ter uma entrada em euro, a gente precisa ter o dinheiro em euro já, certo? Então a gente já começou as conversões, já conseguimos pegar algumas baixas, porque geralmente o euro tá aí nessa época que eu estou falando, dentro de 6,20, a gente conseguiu pegar um 6,14, um 6,15, então a gente já conseguiu ter alguns ganhos aí na conversão. Então a minha sugestão para ti, se quer realmente aí se aventurar ou passear, é importante que você já vai acompanhando a moeda, porque se você tem interesse, tem data marcada, tem algo pretendido, quando dá essas baixas, é uma boa oportunidade para você já estar trocando dinheiro. E quais locais que eu estou usando, tá? Eu estou usando a Wise, então para fazer a conversão da moeda digital eu estou usando a Wise, e também fiz conversão em espécie, só que é espécie, porque também precisamos ter dinheiro em espécie, até porque lá a gente não sabe exatamente o que a gente vai precisar pagar, se todos os lugares aceitam cartão, aceita o dinheiro digital, né? Então é importante ter espécie, e aí essa espécie a gente conseguiu uma conversão de 6,45, porque a espécie realmente já tem uma tendência a ter uma conversão mais alta, e a gente conseguiu aí trazer para uma redução mais baixa, que antes estava no 6,50. E pensando agora, o que eu vou fazer? Eu vou deixar aqui abaixo na descrição o contato das duas pessoas que nós fizemos as conversões em espécie, porque assim pode ser que facilite aí para ti que tem essa intenção, esse interesse também de estar viajando, enfim, precisando de euro aí, então já vai ficar o contato deles aqui na descrição, né, na legenda desse vídeo. Então agora, além da fala, além do lugar que a gente precisava decidir ir, isso já tá certo, a gente só precisa agora realmente definir a casa, então isso é um dos trâmites que a gente ainda tem que definir, resolver o local exato onde a gente vai ficar, mas a gente já sabe a localização, a gente já sabe a fala, a gente já começou a converter o dinheiro, e lembram que tem um outro ponto que a gente vai como turista, mas a intenção lá sim é realmente conseguir ficar, só que esse processo eu vou ter que compartilhar mais para frente com vocês, assim que realmente tudo aí se desenrolar e der certo, só que isso também teve uma mudança, tá? Então isso foi uma das mudanças mais drásticas que teve nessas últimas semanas, porque a gente começou a fazer de um jeito, e aí a gente teve que cancelar e fazer de outro jeito, então nem sempre as coisas saem exatamente como a gente planeja ou acredita que vai ser, por isso é muito importante que vocês estejam abertos a possíveis mudanças, e isso aqui eu falo não só nesse aspecto, mas em tudo na vida, porque muitas vezes a gente cria uma rota e a vida vem e nos manda para outro caminho, e esse outro caminho pode ser muito melhor do qual nós estávamos, então estejam abertos a realmente a passar por algumas mudanças, mesmo que às vezes seja um pouco difícil a gente aceitar, mas essa mudança foi benéfica, foi positiva, ela veio muito bem, veio numa melhor hora, e teve um outro ponto essa semana aí que nos trouxe um desafio um pouco mais delicado, porque esse ali das documentações exigiu uma decisão importante a ser tomada, mas ok, foi feita e seguimos com o que tinha que ser feito. Mas a gente já comprou as passagens e estava tudo certo até que a gente comprou as nossas passagens pela Decolar e nós iríamos com a companhia Azul. E nós fizemos a compra e ficou tudo certo, a gente abriu na Decolar, tava lá, a gente abriu na Azul, já apareceu a nossa reserva linda, maravilhosa, tudo certo. Até que nós fomos abrir o aplicativo numa quinta-feira à noite e simplesmente o nosso voo, que era para Madrid, Espanha, estava para Lisboa, Portugal. E esse está sendo o nosso desafio agora. Então, nesse momento, eu ainda não tenho uma solução das passagens. Então, a princípio, eu tenho um voo que é para Lisboa, que dá 6 horas de diferença de carro até Madrid, mas não é uma diferença tão grande, mas a gente não tem carro lá, a gente não tem locomoção lá. Se a gente for pegar trem, são 11 horas de trem, então seria mais um dia praticamente de viagem, ou a gente teria que comprar uma passagem aérea,
para Madrid, e isso seria um custo a mais, um custo que nós não estávamos orçando, não estava aí nos nossos planos, e agora nós estamos buscando como resolver, já que simplesmente a Azul disse que não tem mais vaga no voo que a gente comprou, e agora a gente vai precisar ou ir para Lisboa ou achar um outro voo em outra data. Mais uma vez, as coisas não acontecem muitas vezes como a gente espera, e quando a gente acha que tá tudo certo, vem alguns desafios aí. Mas eu tenho muito crente comigo que vai dar certo, que a gente vai chegar onde precisamos chegar, só que talvez não na data que a gente estava esperando, e talvez não com custo, porque algum custo a mais a gente vai acabar tendo aí, mas também a gente vai trabalhar para que esse custo seja o menos possível. Então, aqui está o meu desabafo. Então, a princípio, visualizo, tá, que a Azul até é uma boa companhia, mas sinceramente eu não gostei da forma com que aconteceu conosco, porque nós somos em 5 pessoas, simplesmente o nosso voo foi mudado para Lisboa, e detalhe, se eu não entrasse no aplicativo, em momento nenhum eu teria recebido um alerta que o meu voo foi mudado. Eu não recebi um e-mail, não recebi uma notificação, nada. Então, se vale uma outra dica aqui, acompanhe os voos de vocês, e de verdade, não sei se alguém teve algum problema com a Companhia Azul, já aproveita e deixa aqui nos comentários se alguém teve algum problema ou se deu tudo certo, porque a princípio foi isso que me deixou mais, assim, incomodada. O fato de não ter um alerta, de não ter uma notificação, de não ter uma conversa, de simplesmente pegar e mudar. E, assim, mudou para um outro país. Mudou literalmente para outro lugar. E no caso, a gente tá buscando aprender a falar. E se fosse, por exemplo, a minha mãe de 60 anos, que ela já provavelmente ficaria com receio de ir para Madrid. Agora ela vai para Lisboa, como que ela vai se virar lá? Então, às vezes, essa falta de empatia por parte deles acaba prejudicando, e foi isso que eu me senti muito incomodada e prejudicada, o fato de não ter uma comunicação. Mas enfim, se você tá vendo esse vídeo é porque deu certo, seja no dia que tava previsto, seja no dia que não tava previsto, e talvez eu tenha ido pra Lisboa, porque não teve outro jeito, mas enfim, o que importa é que eu cheguei onde tinha que chegar, e se você tá gostando, já curta aqui, já se inscreve no canal, para que você não perca nenhum episódio, para que você acompanhe essa vida real que é de ser uma imigrante em outro país, e os processos que a gente passa antes, porque esses vídeos estão gravados antes de estar lá, exatamente para relatar todos os passos a passos que eu estou fazendo para que realmente essa transição dê certo. Então, se você tem alguma dúvida, já deixa aqui nos comentários, compartilha, curta e se inscreva, e até o próximo episódio.